Bom, o tema de hoje, inteligência artificial e quem somos nós. Para delimitar o escopo dessa palestra, eu vou deixar claro que não se trata de uma palestra técnica sobre inteligência artificial, uma palestra sobre tecnologia. Não se trata também de uma palestra sobre um assunto que é super importante, né, mas simplesmente porque não é o tema de hoje, que são as questões econômicas, né, que surgem a partir dessa nova ferramenta aí que veio para ficar. Eu não acredito que vai voltar atrás a chegada da inteligência artificial. Então, não vou falar sobre questões importantes como repercussão na economia, no mercado de trabalho, até que ponto a inteligência artificial vai tirar os nossos empregos. Também não vou falar sobre uma questão que é importante, que é um comparativo que poderíamos fazer entre a revolução industrial e a revolução digital, né, como mudou a nossa sociedade, as promessas, né, de que iria melhorar a qualidade de vida do homem, diminuindo a carga de trabalho. A gente viu que a revolução industrial fez o contrário disso, né, e a revolução digital também está se desenrolando concomitantemente com o aumento de estresse, estafa, burnout, doenças mentais que vêm da sobrecarga de atividade. Tá? Não vou falar sobre isso, também não vou falar sobre um tema importante. Tudo isso eu estou deixando como sugestão para pesquisas sobre a interferência dessas ferramentas na educação, principalmente infantil, né? Até que ponto o uso excessivo, desmedido da inteligência artificial vai prejudicar a formação intelectual das crianças e dos jovens. Então, para definir sobre exatamente o escopo da palestra de hoje, eu vou fazer aquilo que geralmente se chama de antropologia negativa, que é o quê? Falar sobre o ser humano, que é o ser humano a partir daquilo que ele não é. Então, comparando um ser humano com uma inteligência artificial, a gente pode ver o que o ser humano não é, o que não é humano, tendo em vista que a inteligência artificial também faz, ou faz até melhor. E então, essa comparação, depois dessa comparação, eu vou ainda acrescentar fundamentos da ontologia teosófica, que é o quê? A teoria, o estudo da realidade das coisas que existem, dos entes. Tá? Então, eu vou começar aqui com um relato. Eu trouxe uma pesquisa que eu fiz a própria inteligência artificial do Google, que é uma ferramenta disponível a todos, assim como outros chats, né? Outras IAs livres ou pagas. E, naturalmente, os criadores e desenvolvedores tiveram a preocupação, né, de descrever o que é uma inteligência artificial. Então, para não inventar nada que não é da minha especialidade, que não sou especialista em IA, eu perguntei a Gemini, do Inteligência Artificial do Google, perguntei, Gemini, quem é você? E compare suas capacidades com as de um ser humano, para ver o que o algoritmo trazia, né? E ela respondeu assim, olá, eu sou o Gemini, eu falo em português, no feminino, por ser uma inteligência artificial, mas às vezes as pessoas não usam no masculino. Um modelo de inteligência artificial desenvolvido pelo Google. Pensando em mim de forma simples, eu sou um assistente conversacional alimentado por uma quantidade massiva de dados, projetado para processar, gerar e traduzir linguagem de forma rápida e contextualizada. Comparar minhas capacidades com as de um ser humano é um exercício fascinante, pois operamos em comprimentos de onda, entre aspas, totalmente diferentes, né? Quer dizer, outra frequência, outro ramo, né? Outro âmbito. Então, ela fez um quadro para mim, um quadro comparativo, né, entre ela, né, Gemini, e você, ser humano. E aqui eu vou fazer essa comparação, então, de pontos que são mais fortes e mais fracos, ou existentes e inexistentes, né, conforme
Falamos de cada um. Então, velocidade de processamento, né, com certeza, a inteligência artificial, né, usa o hardware dos computadores, processadores de muita capacidade, velocidade, pode ler e resumir livros inteiros ou analisar milhares de linhas de código em segundos, né? Então, essa capacidade de processamento de uma inteligência artificial. Agora, o ser humano tem capacidade de processamento de informação? Tem, claro, mas é muito inferior. Então, você, ser humano, tem uma capacidade, uma velocidade de processamento limitada. Humanos processam informações de forma linear e precisam de tempo para ler, estudar e absorver. Volume de memória, então, inteligência artificial praticamente ilimitado. Tenho acesso a uma base de conhecimento enciclopédica sobre quase qualquer assunto técnico, histórico ou científico. E no ser humano, então, é seletiva e falível. Humanos esquecem detalhes, embora guardem memórias afetivas e experiências profundas. Naturalmente, a inteligência artificial não tem memórias afetivas, né? Então, disponibilidade. A inteligência artificial é disponível 24 horas por dia, 7 dias da semana. Não durmo, não fico cansado, não tenho variações de humor e posso fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Você, ser humano, precisa de descanso, sono, alimentação e pausas para manter o foco e a saúde mental. Criatividade e inovação. A inteligência artificial cria arte ou textos combinando padrões que já existem no banco de dados, não cria novo absoluto. Então, a inteligência artificial, ela sempre parte de algo que já existe, né? De algo já criado originalmente pelo ser humano. Ela não tira nada do novo. E os seres humanos têm faíscas de inspiração do nada. Quebram regras de propósito e criam movimentos artísticos e disruptivos. Consciência e emoção. Gemini, 0, não sinto nada. Posso simular empatia se você me pedir, simular, mas são apenas palavras geradas por estatística. Você, ser humano, total. Sente empatia, amor, frustração e intuição. Suas decisões são moldadas por experiências de vida reais. Adaptação ao mundo real. Inteligência artificial. Estou preso ao código. Não sei o gosto de um café, o peso de um abraço ou como reagir se a luz acabar. Você, ser humano, física e instintiva. Adaptação ao mundo real. Você navega pelo mundo físico, lê dinâmicas sociais complexas num piscar de olhos e sobrevive a imprevistos. Então, olhando assim superficialmente, o que a gente tira daqui? Num quadro de comparação, a inteligência artificial simula uma inteligência humana, só que numa capacidade de processamento muito superior, né? E de memória. Então, parece assim que existe uma capacidade mental, entre aspas, da inteligência artificial superior à do homem, e ela não tem, então, emoções. É uma máquina pensante desprovida de emoções e sensações. Superficialmente, parece isso. Então, resumo aqui ainda da pergunta que eu fiz para a Gemini. Eu sou uma ferramenta de amplificação. Posso ser o seu copiloto para acelerar o seu trabalho, organizar suas ideias, traduzir idiomas e resolver problemas lógicos complexos em tempo recorde. No entanto, o que me falta é justamente o que define a humanidade: a consciência, o julgamento moral, o bom senso e a capacidade de dar significado às coisas. Eu sei como combinar palavras para explicar o que é o amor, mas só você sabe como é a sensação de senti-lo. Em suma, eu processo a informação, mas você detém a sabedoria. Então, foi muito bem pensado por quem está postando essas informações nas redes. Para uma forma geral, fazer uma boa distinção.
Tá? Agora, por que essa questão é importante? Por que essa reflexão é importante? Por que eu estou fazendo a palestra? Né? Você vê que é um resumo muito bem feito, eu não poderia, talvez não fizesse melhor que esse. Mas eu trouxe aqui por uma questão de histórica, desenvolvimento do ser humano, paralelamente ao desenvolvimento da tecnologia, como isso, o desenvolvimento tecnológico nos faz mudar, como nos faz reconhecer de modo diferente o que somos. Né? E se você pensar, então, por exemplo, né, René Descartes, aquela frase conhecida dele, penso, logo existo, na investigação, né, sobre o conhecimento. Penso, logo existo. Então, se temos dúvidas sobre a realidade, mas percebemos, estou pensando, então estou aqui existindo porque penso. Mas por que nunca ninguém parou para perguntar o seguinte, tenho uma perna ou um braço, logo existo? Por que será que não foi feita essa pergunta? Então, essa questão aqui me fez trazer essa reflexão para cá, porque parece que assim, é mais intuitivo e mais natural, espontâneo, nós não nos identificarmos mais como o corpo. Né? Porque se eu vejo assim, uma pessoa que perde o braço, uma perna, ela tem uma prótese, hoje em dia existem próteses mecânicas melhores que antigas, né? Antigamente se usava um pedaço de pau. Mas temos hoje próteses mecânicas. Então, se perdeu uma perna, colocam uma perna mecânica, mas a pessoa não vai pensar assim, deixei de existir e porque perdi a perna. Né? O senso de eu permanece o mesmo. Mas essa questão aqui sobre o pensar, e se eu não pensar, eu deixo de existir? No momento, não parece que a função de pensar ela é intrínseca, né, ao ser humano e parece que define o que é o ser humano. Até existe a antiga definição de Aristóteles, ser humano é um animal dotado de razão, um animal racional. Mas e no momento em que nós, assim como podemos utilizar uma prótese, uma perna mecânica, um braço mecânico, podemos usar um pensamento mecânico, uma máquina que pensa, que inclusive dialoga com a gente de uma forma, com linguagem natural, né? Parece uma pessoa, simula uma pessoa. Então, como é que vamos dizer assim, penso, logo existo, né? Como o quê? Como ser humano, se uma máquina, computador aqui também pode pensar. Né? É uma questão, então quem sou eu? No momento que uma perna mecânica supre uma perna perdida, logo a pessoa não é a perna, tá? No momento que eu tenho uma máquina que pensa, que conversa com uma pessoa, então eu não sou mais aquele ser pensante, eu não sou mais os meus pensamentos. Né? Então, quem sou eu? E no momento que nós temos, então, essa nova realidade, essa nova tecnologia que surge, como é que nós vamos nos identificar a partir daí? Como seres pensantes, se agora as máquinas também pensam. Né? Então, esse é o ponto de partida nessa investigação. Né? E também faço um questionamento a respeito das virtudes, como é que nós vamos valorizar as capacidades, por exemplo. Na antiguidade nós temos aqui uma estátua de Hércules, né? Conhecido pela força física. Mas, se você pegar uma retroescavadeira, ela arranca uma árvore em poucos minutos, muito mais do que 5 Hércules juntos. Então, qual é a importância, a virtude de uma pessoa ter muita força bruta? Qual é o valor que ela tem por ter muita força bruta, se uma retroescavadeira, uma máquina maior que essa, tem mais força que ela? Então, qual é a importância de ter pessoas fortes hoje em dia? Né? É relativa. Então, eu lembro que quando eu era criança, as pessoas eram muito valorizadas, reconhecidas e elogiadas por terem uma cultura, um conhecimento acumulado. Né? As pessoas que liam enciclopédias, então eram consideradas as mais cultas. Fulano tem um vasto conhecimento geral, ele leu a enciclopédia X inteira. Tá? Então, era uma pessoa virtuosa por seus conhecimentos. Então, de alguns anos para cá, a gente não tem mais essa
pretensão de armazenar muito conhecimento na memória, porque a gente compara, então, com os bancos de dados nas redes que têm acesso. Agora, a gente, então, ainda tinha essa virtude de conseguir pesquisar e organizar bem, né, com a nossa inteligência, esses materiais, né, esses textos depositados, então, nos bancos de dados. Mas agora a própria inteligência artificial faz isso. Você pede uma pesquisa, ela faz uma varredura nos bancos de dados e traz para você pronto. Você nem precisa fazer pesquisa, você vai ter que corrigir, porque ela ainda tem muitos erros. Então, qual é a virtude, né, de uma pessoa hoje, né, em face do surgimento da inteligência artificial, de ser um grande conhecedor, tinha um raciocínio super rápido, né, e de ter uma memória imensa de muitos livros, né, de muitas enciclopédias, vai parecer com certeza um mosquito ou uma pulga diante da capacidade de pesquisa e de processamento de uma inteligência artificial. Então, qual é a virtude do ser humano, né? Quem somos nós? Aí, naturalmente, sempre trazendo para a teosofia, né? Qual é a estrutura do ser humano? E cada vez mais, com o surgimento dessas tecnologias, é importante esse conhecimento, essa teoria da estrutura setenária do ser humano, a ontologia, a teoria dos entes, daquilo que existe, dos entes que existem na natureza e do que eles são compostos. E todos aqui que me assistem, eu acho que presencialmente e virtualmente, já conhecem esse modelo setenário do ser humano, mas só para relembrar, então, segundo a teosofia, somos compostos de 7 princípios que não são totalmente divisíveis por partes, mas eles são integrados, que uma parte inferior, que é o corpo físico, a energia vital, que é o segundo princípio, o duplo etérico, que é uma espécie de contraparte energética do corpo físico, terceiro princípio, e o corpo astral, o corpo das emoções inferiores dos desejos, como quarto princípio. Tá? Então, essa tríade, essa quaternário é mais material, chamado de inferior, e ele está, então, conectado a uma parte mais sutil espiritual superior, chamada de tríade superior, que é manas, mente, quinto princípio, o sexto princípio, buddhi, ou intuição, coração espiritual, e atma, o sétimo princípio, que é a raiz da existência, o espírito universal, a raiz sat, que é aquilo que dá base a tudo que existe. Então, quando estamos falando de processamento de pensamento, a gente está se referindo a um espelhamento, a uma representação dessa função desse corpo que é a mente. Então, nessa função inferior, que é de processar dados e informações sobre aquilo que é visível, aquilo que é concreto, que é quantificável, então nós colocamos, né, essa função de processamento, de reconhecimento da mente nessas máquinas que são os computadores. Elas são representações dessas funções da mente inferiormente concreta. E como vimos, então, essas máquinas estão conseguindo simular essas capacidades, as funções de uma maneira mais ágil, né, que a própria mente humana. Tá? Agora, então, por que uma inteligência artificial, mesmo uma mente de inteligência artificial, mesmo sendo mais rápida, com mais capacidade de processamento e armazenamento, ela não é uma mente humana? Tá? Então, aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que trazer uma passagem aqui, é de um livro que eu acho muito interessante, um estudo sobre a consciência, de Annie Besant. Então, trouxe um trechinho em que ela fala sobre a construção dos veículos, desses 7 princípios que eu falei aqui, que são os upads, os veículos que vão se formar, que vão dar base a essa expressão da raiz da vida, que é o espírito, que vai se manifestar em entes ou seres. Né? E esse ente, então, ele é composto por esses 6 princípios a partir do 7º, que é esse espírito.
Então, no desenvolvimento do mundo manifestado, quando surge o mundo, os entes passam a ser criados e eles vão se desenvolvendo, né, ao longo dos tempos. Então, nessa passagem do capítulo que ela fala sobre a mônada, que é esse substrato espiritual, que vai à base desses veículos que vão ser construídos, que vão formar os seres, né, os entes e os seres humanos, ela tem uma passagem que fala, então, sobre como é que é esse desenvolvimento desses veículos. E ela diz assim: antes que seja possível qualquer funcionamento independente de algum veículo superior, como nesse esquema setenário que eu mostrei, da alma, né, as partes da alma, seja a mente, na sua natureza, as funções superiores, ou o Budi, esse veículo superior do amor, da compaixão, o próprio Atma, né, que se podemos teorizar como um veículo que na verdade, é uma representação de uma incidência no indivíduo de uma energia que é una, universal, mas chamando isso de veículos superiores, como ele vai ser desenvolvido? Ele vai ser desenvolvido, como ela vai falar aqui, por meio da experiência nesse mundo material inferior. Tá? Então, vou ler aqui. Antes que seja possível qualquer funcionamento independente em algum veículo superior, é preciso convertê-lo num veículo transmissor, isto é, um veículo através do qual ela tenha acesso ao seu corpo no plano físico. Ela está falando o seguinte: quando a alma universal vai se transformar em um ente, começando pelos seres pelas matérias mais brutas, né, como os minerais, e depois pelo reino vegetal, e depois reino animal e humano, essa força espiritual, que é a raiz da vida, ela precisa ter veículos. Então, para ela chegar a se expressar num ente, por exemplo, numa plantinha, ou num animal, ou num ser humano, ela precisa se materializar, porque ela é uma energia, né, uma energia muito sutil. Então, ela precisa de criar corpos densos. E essa densificação, então, vai formar esses diversos corpos, do mais sutil até o mais denso, até chegar nos corpos físicos. Então, vai ter uma formação, desenvolvimento desses veículos ou desses corpos. Devemos distinguir entre a atuação primária da organização dos veículos mental e astral, que os capacita a serem transmissores da parte da consciência do homem espiritual, e o trabalho posterior de transformar esses mesmos veículos em corpos independentes, nos quais o homem espiritual poderá funcionar em seus respectivos planos. Então, ela está dizendo assim: primeiro é necessário haver um desenvolvimento de um meio de transmissão desse raio da vida una até um ente, a parte física de um ente. Então, esses corpos intermediários, entre esse sétimo até o primeiro, eles vão sendo desenvolvidos. E depois em que eles forem desenvolvidos, existe uma sequência da evolução de se transformar esses veículos superiores da consciência em independentes do corpo físico. E aí a gente já vai ver, aqui ela vai explicar melhor o que significa isso. Por essa razão, existem duas tarefas a serem realizadas. A primeira, a organização dos veículos mental e astral como transmissores da consciência ao corpo físico, e a segunda, a transformação desses veículos em corpos independentes, nos quais a consciência possa funcionar sem o auxílio do corpo físico. Depois, os veículos astral e mental devem estar organizados para que o homem espiritual possa usar o cérebro físico e o sistema nervoso como órgão da consciência no plano físico. O impulso para isso vem do mundo físico por meio de impactos sobre as várias terminações nervosas, fazendo com que as ondas de energia nervosa passem ao longo das fibras até o cérebro,
essas ondas passam do cérebro denso ao etérico, daí ao astral e do astral ao veículo mental, provocando uma resposta da consciência no corpo causal, no plano mental. Então, ela diz assim, que essa parte espiritual, ela se lança na matéria e ela, então, vivifica aquela matéria, porque ela dá existência àquela matéria, e aqueles impactos dos sentidos dessa experiência na matéria, que pelas terminações nervosas que voltam, então, até aquele impulso da parte espiritual, como se fossem dois polos de uma pilha, de uma bateria. Existe um lançamento e um retorno dessa condução elétrica, né? E aí é assim que é desenvolvido nos seres, né, nessa parte assim, de estímulo-resposta, que vão se desenvolvendo esses órgãos intermediários. Aqui eu tenho até como um exemplo, né, coloquei aqui a foto de um bezerro, porque isso me fez lembrar uma passagem da Carta dos Mahatmas, que diz assim, os animais existem para os seus próprios propósitos, ou seja, eles não são coisas para o nosso uso, para a nossa exploração. Porque o animal, ele é um ser que está participando desse processo evolutivo, né? O animal, então, recebe, assim como as plantas recebem estímulos externos, né, de luz, de calor, de frio, vão desenvolvendo, né, por meio dessa transmissão elétrica, o seu sistema nervoso. E o animal também vai desenvolvendo o seu sistema nervoso, né, por meio desses impactos vindo do mundo externo, e não só o sistema nervoso físico, mas essa transmissão nervosa por meio dessas ondas que vão atravessar também esses veículos sutis, o veículo astral, o veículo mental, até chegar lá nessa raiz da consciência, que é Atma. Então, a consciência, assim estimulada por impactos provindos do exterior, dá origem a vibrações que, em resposta, fluem para baixo, do corpo causal ao mental, do mental ao astral, do astral ao físico do físico etérico e ao físico denso. As ondas criam correntes elétricas no cérebro etérico, as quais agem na matéria densa das células nervosas. Então, existe sim uma recepção, uma percepção dos estímulos por impactos, né, aos sentidos do meio externo, que chega até o cérebro, atravessa esses veículos sutis, chega até a raiz da consciência, e da raiz da consciência volta. Então, essa corrente, né, contínua assim, de estímulo e resposta que vai desenvolver sistema nervoso no plano físico e um sistema nervoso, entre aspas, nesses veículos da consciência. E é assim que se desenvolvem, então, os veículos mental, né, o corpo búdico. Então, ela diz assim, na sequência, todas essas ações vibratórias gradualmente transformam as primeiras nuvens incipientes de matéria astral e mental em veículos que servem como campos eficazes para essas ações e reações constantes. Então, quando a gente fala que os princípios, o quarto princípio está em desenvolvimento no reino animal, significa isso, está em forma de nuvens e ainda está criando forma de corpo astral. Quando se chega no reino humano, esse corpo astral já tem uma forma definida. Então, o corpo mental, quinto princípio, que vai se desenvolver por meio dessa transmissão dos estímulos. Esse processo continua durante centenas de nascimentos. Aqui ela está se referindo ao ser humano, vai ter que reencarnar centenas de vezes até se formar, então, se desenvolver, despertar esses princípios superiores, o mental e depois, então, o búdico na sequência da evolução. Tendo iniciado por baixo, como vimos, mas gradualmente ficando sob controle do homem espiritual. Ele começa a dirigir suas atividades por meio de suas memórias de sensações passadas e inicia cada atividade sob o impulso das memórias estimuladas pelo desejo.
certo? Então, ela diz assim, na medida em que existe esse desenvolvimento no ser humano, ele vai ficando menos dependente desse mecanismo reativo de estímulo e resposta. Aí vai desenvolver aquilo que a gente chama de quê? De consciência, de autoconsciência. Então, como ela falou nisso do trecho que eu citei, até se chegar a um comportamento, a uma capacidade desses princípios superiores funcionarem de modo independente do mecanismo de estímulo-resposta, como o meio externo tem chão, tem estrada de desenvolvimento. E quanto mais desenvolvido, então, é o ser humano, menos ele é reativo, menos ele é dependente menos ele é capaz, mais ele é capaz de se autogerir e ele é menos reativo, né, em relação ao meio externo. Com a continuação do processo, cada vez mais a orientação impetuosa surge do interior, ou seja, do homem espiritual, e cada vez menos o poder diretivo, ou seja, o comando, o governo do ser humano, é cada vez menos exercido pelas atrações e repulsões de objetos externos. Assim, o controle da construção do veículo é amplamente retirado do exterior e centrado no interior. Então, quanto mais evoluído é o ser humano, menos ele é reativo. A pessoa que é totalmente reativa a uma circunstância externa não consegue se controlar. Então, alguém fez alguma coisa que desagradou, a pessoa reage com agressividade, com violência, porque ela está totalmente reativa àquilo ali. Então, à medida que ela vai se desenvolvendo, evoluindo, ela vai adquirindo o quê? O autogoverno, porque ela vai estar, esses princípios superiores vão adquirindo uma capacidade de autogestão, certo? Então, aqui chegamos aqui na parte de... antes de entrar na parte do yoga, que é um método, na verdade, de auxiliar nesse desenvolvimento, nessa evolução desses princípios e torná-los mais independentes, menos reativos, eu ainda trouxe uma passagem aqui do livro de Ouspensky, que é um autor do Quarto Caminho, que é também um caminho de desenvolvimento espiritual que fala muito sobre a questão, o problema da mecanicidade do ser humano. Então, vocês veem aqui, por que tem a ver isso com inteligência artificial? Porque a inteligência artificial, como eu falei, ela é totalmente mecânica, né? Ela é uma máquina que representa, desempenha funções do ser humano, né? Funções, algumas, né? De processamento, de memória. Mas aqui nós vemos que o ser humano também, em seu desenvolvimento, ele tem uma parte mecânica na sua mente inferior. Então, aqui nós estamos ainda meio parecidos, né? Perdendo em processamento, capacidade de memória, meio parecidos com o funcionamento de uma máquina. E o Gurdjieff, então, que é um mestre desse quarto caminho, dessa passagem que eu trago aqui, fala muito sobre o ser humano como uma máquina condicionada e que tem, então, como uma meta de evolução ultrapassar a sua mecanicidade, ultrapassar o seu lado máquina e se desenvolver como ser humano, se desenvolver esses princípios superiores. Então, essa passagem ilustra muito bem o que é um ser humano nesse estado bem primitivo de condicionamento, de reatividade. Ele diz assim, o homem, né, o ser humano, ele não tem um eu permanente e imutável. Isso é muito parecido com o que se fala no budismo, que o ser humano não tem uma mente permanente. Ele tem uma mente, claro que fica ali, mas ela tem conteúdos que estão sempre mudando. Sempre mudando, tem um pensamento que daqui a pouco foi embora, aí tem um outro estado emocional, aí tem um outro pensamento, e no meio disso tem condicionamentos, né? Então está sempre mudando. E o Gurdjieff fala a mesma coisa. O homem não tem um eu permanente e imutável. Cada pensamento, cada humor, cada desejo, cada sensação diz eu. E cada vez parece-nos certo que esse eu pertence ao todo do homem, ao homem inteiro, e que um pensamento, um desejo, uma aversão são a expressão desse todo. Eu digo assim, eu não gosto disso. Mas daqui a pouco, né, passa algumas horas, daqui a pouco, eu gosto.
né? A gente vê muitas pessoas assim, né? Às vezes gostam de uma coisa, daqui a pouco tudo aquilo passou, aí já é o contrário, né? Então, tem a ver com essa explicação. De fato, nenhuma prova poderia ser dada em apoio dessa afirmação. Cada um dos pensamentos do homem, cada um de seus desejos se manifesta e vive de modo completamente independente e separado do seu todo. Ou seja, ele está dizendo que não existe um todo coerente e estável na mente do homem, desse homem condicionado, porque ali existe um caleidoscópio de estados mentais e emocionais que estão em constante mutação. E o todo do homem nunca se expressa pela simples razão de que não existe como tal, salvo fisicamente como uma coisa nova, ou seja, como um cérebro, um corpo físico, e abstratamente como um conceito. O homem não tem eu individual, né? Nesse aspecto externo da mente mecânica, naturalmente. Em seu lugar, há centenas e milhares de pequenos eus separados, que a maior parte das vezes se ignoram, não mantêm nenhuma relação, ou ao contrário, são hostis uns aos outros, exclusivos e incompatíveis. A cada minuto, a cada momento, o homem diz ou pensa eu, e a cada vez seu eu é diferente. Num instante era um pensamento, agora é um desejo, depois uma sensação, logo após outro pensamento e assim por diante, sem fim. O homem é uma pluralidade, o seu nome é legião. Então, ele está dizendo assim, que nos estados ordinários da mente inferior, né, a mente é um caleidoscópio de pensamentos, de emoções que estão sempre mudando em questão de poucas horas, pode ser até um contrário do outro. A alternância dos eus, suas lutas pela supremacia, manifestadas todos os instantes, são comandadas pelas influências exteriores acidentais. O calor, o sol, o bom tempo chamam imediatamente todo um grupo de eus. O frio, a neblina, a chuva chamam outro grupo de eus, outras associações, outros sentimentos, outras ações, e nada há no homem que esteja em condições de controlar essas mudanças dos eus. Principalmente porque o homem não as nota ou não tem nenhuma ideia delas. Vive sempre em seu último eu. Alguns, naturalmente, são mais fortes que outros, mas não por sua própria força consciente. Foram criados pela força dos acidentes ou por excitações mecânicas externas. A educação, a imitação, a leitura ou hipnotismo da religião, das castas e das tradições, ou a sedução da última moda, dão nascimentos na personalidade de um homem a eus muito fortes que dominam séries inteiras de outros eus mais débeis. Então, se você comparar isso com uma inteligência artificial, um chat, cada vez você pergunta uma coisa, é outro tipo de resposta. Então, existe essa parte mecânica, né, na mente humana, na mente inferior, também que não existe, não tem muita ordem, não tem muita coerência, não tem estabilidade. Por quê? Porque ela está nessa fase inicial do desenvolvimento que depende dos estímulos internos. Agora, eu pergunto para vocês, é um pecado? Se você disser que é um pecado, você está dizendo que o método de evolução, de desenvolvimento da natureza é pecaminoso. Kenny Besant está explicando ali que é justamente assim, por meio das reações a estímulos externos que se desenvolvem esses veículos. Né? Então, não é pecaminoso, podem ser a causa, esse pouco desenvolvimento, a causa dos maus comportamentos, né? Com certeza é, mas então o grande problema do ser humano, a gente vê que é o desenvolvimento incompleto. Né? Ele é um protótipo, ele está em desenvolvimento, e essa falta, então, desenvolvimento desses princípios superiores da consciência que faz com que ele fique reproduzindo, repetindo essa parte mecânica da mente e agindo de maneira totalmente inconsciente, de modo fragmentário e com todos os problemas que isso tem a desenvolver, a produzir, né? Então, então existe no plano da evolução, né, que parte desse mecanismo
desenvolvimento que inicia na mecanicidade, que começa, então, esse trabalho de desenvolvimento, essa proposta de educação do ser humano, que é a formação desses veículos superiores, tá? E aí a gente já chega, então, só como exemplo, um método de desenvolvimento do que é o yoga, mas poderia ser outro, né? Aliás, yoga significa união, que você pode encontrar em diversos sistemas, né? Esse mesmo método de desenvolvimento do ser humano, de unificação desses princípios com base no despertar da consciência superior, que vai funcionar como um gestor, né, dessa atividade que ainda é mecânica. O que o Gurdjieff, que é o autor desse sistema que eu acabei de citar, falava em desenvolvimento de um centro magnético na consciência, que é aquele que lembra, né, que tem uma função mais, uma memória mais prolongada, né, e mais consciente, que é aquele que vai organizar toda essa parte caótica da mente, que é essa mente mecânica. Então, quando nós chegamos no yoga, né, que é esse método de despertar desses princípios, nós temos, então, no segundo sutra de Patanjali, que diz o que é o yoga, ele dizia a dissolução dos vritis, ou a cessação dos vritis, que é essa forma mecânica e aleatória da mente funcionar. E aí, antes, então, de eu citar o próprio sutra, eu vou ainda explicar, vou ler aqui um comentário do Ruit Mehta, que é um bom comentador dos Yoga Sutras de Patanjali, que ele fala, então, como é que é essa mecanicidade dos vritis, para complementar esse trecho que acabei de ler. Então, ele diz que, por meio das suas atividades emotivas e de pensamento, a mente constrói certas tendências, as quais são descritas no Sutra como vritis. Essas tendências são os sulcos da mente, nos quais o fluxo de pensamento, emoção, inevitavelmente flui e poderia ser com maior propriedade chamado de hábitos da mente, né? Hoje em dia a gente sabe que são redes de sinapses nervosas, mas aqui naquela época que ele escreveu, ele chamou de sulcos da mente, mas é a mesma ideia. Sabe-se que esses hábitos são os centros de reação formados na mente. Através da formação destes hábitos, a mente e suas atividades exibem características de impulsos reativos. Até mesmo um exame casual das atividades da mente convenceria qualquer um de que os nossos pensamentos são reações a impactos que colidem com nossa consciência. Quando dizemos que estamos pensando, na verdade, estamos envolvidos em um processo de reação. Com o passar do tempo, esses centros de reação tornam-se mais e mais fortes, ou seja, eles se tornam o quê? Padrões de comportamento, porque são padrões reativos, padrões de pensamento, de emoção, de estímulo-resposta. A pessoa tem hábitos mentais, emocionais. O que é isso que a gente pode chamar isso de algoritmo, né? Algoritmo é um modelo, uma receita, um padrão. Ou seja, nós temos algoritmos mecânicos, né, impensados, porque muitas vezes nos causam transtornos e constrangimentos, mas foram desenvolvidos nesse processo mecânico do desenvolvimento da mente. Quando dizemos que estamos pensando, na verdade, estamos envolvidos em um processo de reação. Com o passar do tempo, esses centros de reação tornam-se mais e mais fortes. Formam-se dentro da mente uma cadeia de reações. Essas tendências reativas tornam-se nossos hábitos. Acostumamos-nos tanto com elas que começamos a considerar o hábito nossa segunda natureza. Na verdade, a segunda natureza transforma-se em nossa única natureza, pois somos alheios a qualquer condição da mente que seja livres de centro reativo, ou seja, nós não conhecemos nossos princípios superiores, porque nós estamos totalmente voltados para fora, né? Para essa experiência reativa de ser. É óbvio que esta segunda natureza é a nossa natureza adquirida, construída através de repetidas reações no decorrer do tempo, não importando o padrão dessas reações.
Patanjali diz que o yoga consiste em dissolver esses centros de reação. Ou seja, qual é o trabalho? Dissolver os algoritmos, né? Dissolver esse funcionamento automático da mente. Né? Então, passamos a ver assim, temos uma mente mecânica que é até mais fraca que a inteligência artificial, mas não somos. Não somos. E essa é a grande dificuldade, perceber que não somos. E a gente vê isso na própria história do Mahabharata e quando na Bhagavad Gita, Krishna diz para Arjuna lutar contra os parentes. Né? Porque ali na história do Mahabharata existem 2 exércitos, né, que eram derivados de famílias meio parentes, com um certo parentesco, só que uns são descendentes dos cegos e outros perderam os reinados, que são perderam o reinado, perderam o trono, que são os filhos da consciência. Então, todo o trabalho de Arjuna é lutar contra esse exército, contra esse batalhão dos cegos, né, que é o quê? Lutar contra essas tendências mecânicas da mente. Esse é o processo de evolução. E Arjuna diz assim, mas isso é um absurdo, eu não posso matar os meus parentes. E é exatamente isso que o Ritmeta falou nesse sutra, porque nós consideramos essa natureza mecânica, acondicionada, adquirida como nós, porque estamos habituadas a ela. Então, são os nossos parentes, nós não queremos lutar contra elas. Então, revisando, né, vocês conhecem já de outros estudos, esses sutras de Patanjali que falam, né, desse ponto, nesse conceito que o yoga é a dissolução desses centros de reação da mente. E aqui, então, eu tenho 2 traduções para ficar mais completo. A primeira é do Ritmeta, que chama mais centros de reação, e o Time chama de modificações. Então, essa atividade mental que faz com que essa consciência fique identificada com esse mundo externo, que é o mundo dos estímulos, que vem por meio dos sentidos. Então, tanto na tradução de um quanto o outro, nós vemos essas 2 ideias, essa ideia de 2 formas, uma mais profunda que a outra. Dissolução dos centros de reação da mente, que é a forma de se comportar, de se tornar, né, um ser menos reativo, e quanto inibição das modificações da mente, que é a capacidade de paralisar a atividade de produção de pensamentos, para poder, então, se perceber como aquele que está além do penso, né? Então, penso, logo existo, aqui a gente entra no eu existo além do pensamento, né? Então, toda essa oportunidade da gente ver o pensamento sendo construído fora de nós, dos nossos veículos mentais, sendo representados numa máquina, é um caminho, né? Abre uma porta para uma reflexão, uma investigação. Quem sou eu, além da função pensar? Né? Abre, cutuca, como se fala, cutuca com o cabo da vassoura no teto para abrir, perceber uma outra coisa que está além dessa função de pensamento. E o Patanjali diz assim, que nesse estado onde essas movimentações, essa atividade mental, ela está dissolvida ou está suspensa, né? Porque sempre vai existir pensamento e mente, né, na vida, mas nessa suspensão, o vidente, ou seja, o ser humano que está experimentando, né, aquele estado, ele está estabelecido em sua própria natureza original. O que é a natureza original? Aquele espírito lá que lançou aquele raio para chegar lá no mundo manifestado, na matéria, né? Criar esses mecanismos de estímulo-resposta. E aí, depois que tudo aquilo, esses veículos se desenvolvem, né, que se desenvolve uma inteligência, essa inteligência é capaz de perceber a sua fonte e se reconhecer, então, nesse estado original, que é o espírito, que é aquele ser, a existência, que é anterior ou, então, além do pensamento. Mas, por outro lado, com os centros de reação, os vritis não dissolvidos, o vidente, né, o ser humano, permanece identificado com as tendências adquiridas na mente, adquiridas nesse processo, né, de evolução, de experiência no mundo, tá?
Então, aqui, ainda nos Sutras de Patanjali, no capítulo 1, Sutra 6, ele diz que essas modificações da mente, os vritis, eles são classificados em 5 tipos, que são conhecimento correto, conhecimento errôneo, errado, fantasia, que é a imaginação, sono e memória, que são as formas da mente operar, que são funções que você vai ver de uma maneira assim, muito nítida no funcionamento de um computador. Você vai ver ali dados e operações que estão erradas, que estão certas, dados verdadeiros, dados falsos, informações, né, não dados verdadeiras e falsas. Você vai ver fantasia, ou seja, a capacidade de criar uma coisa que não existe. Fantasia é uma imaginação de algo que não existe. Sono, você deixa o computador em letargia, se você quiser, e memória, tem muito mais que a gente, né? Muito mais capacidade de processamento e memória, ou seja, são funções que são representações dessas 5 funções da mente, né? Das operações mentais. Mas o computador, ele não tem o quê? Ele não é um ente, porque ele não tem a vida, ele não tem a existência natural, que é a base dos seres vivos, da natureza. Então, você vê, como a gente citou o exemplo, né, a explicação da Annie Besant, existe um raio do 7º princípio, né, que se manifesta e vai criar veículos até chegar ao corpo físico. Então, existe ali um fio, entre aspas, né, para criar uma imagem didática, como se fosse um fio, e nesse fio vão se desenvolvendo esses corpos, desde o espiritual mais sutil até o mais denso. E você vê o computador, ele não tem isso, ele não tem princípios, né, de um ser vivo. Ele tem o quê? A base real dele é de matéria, de plástico, de metal. Então, ele tem uma existência de um mineral, de um metal, de uma matéria bruta, né? Ele não é vivo, no sentido de uma planta ou de um ser vivo, né? No sentido da biologia. Apesar de que a gente sabe que os átomos, né, na teosofia, tudo é vivo, porque até os metais, né, eles têm uma vibração, mas eles não têm princípios, né, dos seres do mundo vegetal e do animal. Então, ele é simplesmente uma máquina, como um liquidificador, né, como um carro, e a responsabilidade por aquela máquina vai ser sempre do seu proprietário, do seu criador, mas ele não vai se desenvolver em um ser dotado de princípios, porque ele não tem esse órgão, que é o 5º princípio, o 4º princípio. E aqui eu tenho essa passagem da doutrina secreta, que o Logos, que é a mente universal, é o espelho, é o corpo da mente universal, é o espelho que reflete a mente divina, ou seja, todos os conteúdos da ideação divina. E o universo é o espelho do Logos, né? O Logos se reflete no universo, embora esse último, o Logos, seja o S, a essência no universo. Assim como o Logos reflete tudo no universo do pleroma, ou seja, desse espírito substrato, assim também reflete o homem em si mesmo, tudo o que vê e encontra o seu universo, a Terra. Então, a mente humana, ela é um órgão, um ente, de uma matéria sutil, que ela tem a capacidade de espelhamento, refletir. Por isso que a consciência é o que? Vê aquilo que está aqui na minha frente. A minha mente consegue refletir essa imagem aqui. Tá? E uma máquina não tem esse órgão, ela vai ser sempre um artifício de representação, de simulação das operações concretas e então, um registro digital daquilo que poderia ser um registro em qualquer documento, como um papel, né? Simplesmente se transfere aqui um registro de um pensamento de um papel para um meio digital. Então, ou seja, nunca vai existir androides, né? Não vai ter seres humanos encarnando em robôs, né? Como a gente vê por aqui, né? De acordo com a ontologia teosófica, não. Então, aqui para finalizar, eu tenho mais um comentário importante dos Shiva Sutras. Eu trouxe aqui um sutra que fala sobre Sat, sobre o que é
o que é essa existência além do pensamento, né? Então, no momento que nós conseguimos ver, não somos nossas operações mentais, porque isso é externo, pode ser colocado numa máquina, então quem somos nós? Quem é esse eu que existe além do pensar? Esse eu, então, Sat, esse espírito, raiz do mundo manifestado, ele é o quê? Existente. Sat, em sânscrito, significa o existente, o real. Então, tudo que existe na formação de entes da natureza parte de Sat, o real. Então, depois da cessação das atividades da mente, que percebe o mundo de fora, existe o quê? O autopercebimento de Sat. E aí, essa experiência de iluminação, porque no momento que cessa todo o externo, brilha o que está dentro. E aí, por que se fala o samadhi, o êxtase, é uma experiência de glória, de suprema alegria, porque é ali a vivência de Sat e Ananda. Ananda é o corpo da bem-aventurança, e Sat, então, é a existência superior, que é o princípio divino, onipresente, que anima todos os seres. Então, nesses processos de desenvolvimento do yoga, onde se aprende a cessar os vritis, a modificação da mente, desse mundo do estímulo externo, se percebe então Sat e Ananda, o êxtase é a bem-aventurança e a experiência da realidade. E é isso então que nós podemos buscar. Um dia eu estava dando aula de meditação aqui na Sociedade Teosófica e uma pessoa perguntou para mim, assim, para ver como nós somos identificados com a função do pensamento. Tá, mas e se eu parar de pensar, o que eu vou fazer? O que vai acontecer? O que eu vou ser? E se eu parar de pensar, vai acontecer o quê? E aí? E se eu não pensar? Né? Então, nós nos identificamos, mas antes do pensar existe a bem-aventurança e a existência. Então, vamos ver o que o Shiva Sutras nos diz, que é um livro, uma obra importante da tradição, do Shaivismo, e foi comentado também pelo Time, é vendido aqui pela editora Teosófica, e ele diz que é um bom complemento ao estudo dos Yoga Sutras de Patanjali, e ele fala mais, então, o Shiva Sutras, dessas experiências superiores, né? O Patanjali também fala, mas ele fala mais, assim, dessa parte mais elevada. No Shiva Sutras, então, 3.12, o sutra é o seguinte: pelo completo controle sobre o poder de percepção, é possível fazer a consciência que é voltada para fora, isso que eu falei até agora, consciência voltada para fora, para estímulo-resposta. Então, se nós temos o controle sobre isso, podemos tirar a nossa consciência de fora e voltar para dentro. Né, interiorizar-se e tornar-se centrada no Atma, o centro individualizado da realidade, ou seja, aquela raiz, aquela consciência raiz. Então é possível. Aí o Taimni comenta o seguinte, ele explica, né, esse sutra. Depois de tratar das mudanças que têm lugar na consciência do indivíduo quando morra, a ilusão foi dominada. Ilusão é o quê? Ilusão são esses processos de estímulo-resposta. Foi dominada, o autor assinala por que e como a iluminação de morra ou ilusão leva ao atingimento de Sahaja Vidya, o conhecimento original. Tá? Sahaja original. Original por quê? Que está na origem. Aquele que inicialmente lançou uma chispa de existência, de vida até aquela matéria. Essa é a origem. Então, o conhecimento original, mesma coisa, Patanjali falou, nesse estado de dissolução dos vritis, o vidente está estabelecido em sua natureza original, o que é o quê? O espírito. E os poderes inerentes a esse conhecimento oniabrangente. Então, leva ao atingimento desses poderes também de onisciência. No momento que se está essa raiz do universo, então se tem acesso a todo conhecimento universal. Esses poderes surgem automaticamente no indivíduo cuja consciência está centralizada em sua natureza átmica, embora sejam ainda relativamente limitados devido à centralização da consciência.
Somente quando a consciência está voltada para dentro, na direção do próprio centro e passando por aquele centro, funde-se com a consciência universal de Shiva no mundo da realidade, é que os poderes se tornam realmente infinitos. Mas o que mais me interessa é essa segunda parte aqui. Para entender a profunda verdade corporificada neste enigmático aforismo, devemos lembrar que não apenas a natureza essencial de Atma é Sat, Chit, Ananda, mas também termos uma ideia clara sobre como esses três aspectos se relacionam entre si. Lembrem que quando eu falei sobre a estrutura setenária do ser humano, eu falei sobre a tríade superior. Eu falei sobre a mente superior, que aqui está associada ao princípio Chit, mente. Eu falei sobre o sexto princípio, né, que é Buddhi, que aqui tem a ver com Ananda, o bem-aventurança, e falei sobre o sétimo princípio, a raiz, o existente, o Sat. Aqui ele está dizendo a mesma coisa em outra terminologia. Nesta triplicidade, a verdade autoexistente, autoequilibrada e eterna, que é referida como Sat, é o elemento básico que é integrado, indestrutível e imutável. Sat pode permanecer em si mesmo, centrado em seu próprio esplendor e brilhando com sua própria luz, como diz uma passagem na língua sânscrita. Lembrem, como eu falei, Annie Besant disse, antes daquele veículo ter poder ter a sua própria experiência por si só e não depender de estar no mundo externo, aqui tem a ver com isso. Já se desenvolveu os princípios superiores que a consciência é capaz de se retirar, se independizar da experiência externa e ter uma experiência de autorrealização, que é o autopercebimento espiritual. Mas, embora seja integrado e autossuficiente, o aspecto Sat da consciência traz em si a possibilidade de virem à atividade os aspectos Chit e Ananda. Chit, o que é mente, e Ananda, bem-aventurança. Quando o aspecto Chit vem à atividade, a consciência, cuja condição natural é ser autocentrada, volta-se para fora e o estado integrado se torna diferenciado com o aparecimento da mente no campo da consciência e a produção dos fenômenos mentais. Essa mudança é acompanhada pelo estabelecimento da relação sujeito e objeto entre o conhecedor e o conhecido e o necessário elo entre eles que podemos chamar conhecer, certo? Então, assim, nós nos despertamos nessa experiência do mundo sensível e desenvolvemos, então, nesse período, essa capacidade de nos auto-percebermos de modo independente da experiência no mundo sensível. E isso, então, é a iluminação ou a autorrealização, a experiência da seidade, certo? Agora, o último slide aqui, tá? Para fechar com chave de ouro a questão da inteligência artificial das máquinas e o ser humano. Aqui eu trouxe a imagem da árvore Ashvata, que é uma representação na mitologia da criação do mundo, uma árvore cósmica, né, cujas raízes estão no céu, ou seja, no abstrato, e cujos galhos, folhas e frutos estão, então, criando um mundo sensível, um mundo da multiplicidade. Então, a Blavatsky fala a doutrina secreta, a árvore estava invertida, suas raízes nasciam no céu, brotando da raiz do ser integral, ou seja, do espírito. Seu tronco cresceu e desenvolveu-se, atravessando os planos do pleroma, projetou transversalmente seus ramos exuberantes, primeiro no plano da matéria, quase não diferenciada, e depois no sentido de baixo, até chegar ao plano terrestre, para ilustrar aquela passagem, então, da Annie Besant, do desenvolvimento dos seres, dos sistemas nervosos. Então, é importante deixar o quê? A máquina, ela sempre vai ser um pedaço, né, de mineral, de metais, de plásticos que vão funcionar aqui, simular uma função da mente concreta humana, mas ela não tem dentro de si esse desenvolvimento desses veículos que partiram lá da raiz, né, do cosmos, né, da raiz imanifestada, e foi sendo formado pela natureza, né, num conjunto setenário de corpos capazes de desempenhar essas funções
que juntas, né, representam as capacidades do ser humano. Acabou o nosso tempo, eu agradeço a atenção de vocês e até a próxima.